Ministro Alexandre de Moraes surtou ao descobrir que acabou de sofrer mais uma derrota na justiça. Esta bomba eu vou trazer nos mínimos detalhes. E o clima é de luto dentro do STF agora neste exato momento por causa dessa derrota do Alexandre de Moraes. Outra bomba que eu vou trazer aqui nesse boletim para todos vocês é a seguinte: se você gosta de ver um petista se ferrando e se lascando, esse vídeo aqui é simplesmente perfeito para você, gente, porque a casa acabou de cair para o grande aliado do Lula, Lindbergh Faria, gente. Aquele que insistentemente tenta derrubar o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, agora Alfredo Gaspar. Pois é, gente, tá? O feitiço virou contra o feiticeiro, o tiro saiu pela culatra e agora a casa caiu, definitivamente foi para o próprio Lindbergh Faria. E eu vou trazer esta bomba nos mínimos detalhes. Tem também, gente, tá? Uma notícia que deixou o Lula desesperado. O PL do partido do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro acabou de pedir a quebra do sigilo do Marcola, o ex-chefe de gabinete aí do Lula, que tá atolado até o pescoço aí com o Lulinha, o careca do INSS e a Roberta Luxing. Vocês viram tudo que aconteceu, que foi revelado sobre ele nos últimos dias. Pois bem, gente, o PL acabou de pedir quebra do sigilo do Marcola para apurar vazamento a Lula da Silva, gente, tá? Resumindo para vocês, a casa tá caindo pro Lula. Através dessa quebra de sigilo, o partido do Flávio Bolsonaro pode descobrir se o Lula foi avisado, recebeu informação privilegiada da Polícia Federal, de informações sigilosas, e se isso for confirmado nessa quebra de sigilo, a casa vai cair pro Lula. E o clima, gente, é de desespero no Palácio do Planalto e dentro da campanha do Lula, gente, tá? Muita coisa eu separei para trazer nesse boletim para vocês que tá, assim, sensacional. A única coisa que eu posso dizer para vocês, esse vídeo tá sensacional do início até o fim. Aqui, quando você abre um vídeo do canal Fabiana Cardoso, é somente notícias de altíssima qualidade. Se inscreva aqui embaixo no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo no canal da Fabi. Ativa o sininho das notificações, deixa o like, deixa o joinha, explode o dedinho de vocês aí no joinha, porque dá uma força tremenda aqui pro nosso canal. Vamos lá, gente, dando início aqui com as informações, deixa eu trazer aqui. Sim, gente, tá? Antes de receber uma terrível notícia, o Lindbergh Faria foi lá, porque é a única coisa que ele sabe fazer, né? Ele é tipo uma espécie de despachante, né? Dentro do Congresso Nacional. Esse homem não trabalha, ele só vive acionando Flávio, Eduardo, o pessoal da direita na justiça. Ele não cansa enquanto não destruir a família Bolsonaro, né? E Bolsonaro preso, Eduardo Bolsonaro exilado nos Estados Unidos. Agora ele tá louco pra deixar o Flávio Bolsonaro inelegível, tornozeleira, apreensão de passaporte, cassação de mandato. Ele quer destruir todo mundo que tem um sobrenome Bolsonaro. Aí tá aqui. Antes de trazer a bomba pra ele, eu queria só trazer aqui o requinte de crueldade. Isso aqui de hoje, gente. A matéria de hoje, tá? Lindbergh aciona STF contra Flávio, Eduardo e PL por tarifaço dos Estados Unidos. Ele não vai desistir enquanto não destruir o clã Bolsonaro. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a casa caiu para o Lindbergh Faria. Por quê, gente? Tá o Flávio Dino. Olha que surpresas do destino, né? Flávio Dino aciona a Polícia Federal contra fraudes em emendas e cobra Lindbergh Farias. Ora, a casa caindo também para o Lindbergh Farias sobre fraudes em emendas. Quem te viu, quem te vê, Lindbergh Faria, que vive acionando Flávio, o Eduardo, os bolsonaristas no STF. A casa caiu para você justamente no STF, gente, tá? Eu falo para vocês, gente, que o mundo não gira, ele capota. Tá aqui, ó. Vamos entender a matéria? O ministro Flávio Dino, do STF, enviou um relatório do Tribunal de Contas da União para a Polícia Federal abrir investigações criminais sobre fraudes em emendas parlamentares.
A decisão desta sexta-feira atinge transferências especiais e cobra explicações do deputado federal Lindbergh Farias sobre o uso de recursos públicos. A auditoria do TCU fiscalizou 198 milhões repassados a 74 entes federados entre 2020 e 2024. Os auditores constataram rombos causados por movimentações fora de contas específicas, né? Pagamento sem comprovação fiscal, serviços não executados e superfaturamento de preços. Os técnicos do Tribunal de Contas também encontraram fraudes em licitações e repasses para empresas declaradas inidôneas. Dino ordenou que a Polícia Federal utilize o relatório para instaurar novos inquéritos ou reforçar apurações em andamento. E o Flávio Dino cobrou o Lindbergh Faria, cobrança a Lindbergh e ordens ao governo. Flávio Dino também concedeu prazo de 10 dias úteis para que o grande aliado do Lula, Lindbergh Farias, e a Câmara dos Deputados prestarem esclarecimentos sobre verbas direcionadas à Companhia Nacional de Abastecimento. O deputado Gustavo Gayer, acionou a corte logo que notícias revelaram a compra de alimentos de cooperativas situadas fora do estado de eleição do parlamentar petista. Dinheiro de emendas fora do estado do Lindbergh Faria, do Rio de Janeiro. Isso pode, Arnaldo? Não, não pode. E foi cobrado. Dino deu o mesmo prazo para a ministra da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos, Esther Deck, apresentar soluções para as falhas do portal transfer.gov.br. O despacho também obriga estados e municípios a aplicar a codificação contábil da Secretaria do Tesouro. Resumindo, gente, tá? Lindbergh Faria destinando emendas para fora do seu estado. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Inclusive, parece que tem dinheiro que ele enviou para o estado da esposa ou namorada, não sei, Gleice Hoffmann, que também está na mira da justiça. Resumindo, gente, tá? Aquele que vive acionando a justiça contra Bolsonaro, contra Flávio Bolsonaro, contra Eduardo Bolsonaro e qualquer bolsonarista, na verdade, ele é mais sujo que puleiro de galinha. É outro ditado aqui em Minas Gerais, gente, tá? Ou seja, Flávio Dino partiu para cima e deu prazo de 10 dias para o Lindbergh Faria se explicar. Vai ter que dar explicações ao STF. A casa caiu pro Lindbergh Faria, gente. Eu falo para vocês, gente, reviravoltas. A política é disso, gente, tá? E agora, gente, Lula da Silva acaba de ser desmascarado pelo doutor Amarildo, gente, tá? Lula da Silva desmascarado, sem dó e nem piedade. Vocês vão entender o motivo. Assistam. E o Lula enganou os caminhoneiros mais uma vez. Lula acaba de vetar a anistia aos caminhoneiros. Gente, isso aqui é um completo absurdo. Os caminhoneiros ameaçaram a greve e aí o governo falou que iria atender. Jogou uma MP, essa MP foi votada depois de pressionarem o Alcolumbre, não estavam cobrando o governo Lula, estavam pressionando o presidente do Senado, votaram e aprovaram então essa lei do frete que vai beneficiar os caminhoneiros. Só que aí o Lula sancionou, porém com alguns vetos. E os caminhoneiros não estavam sabendo quais seriam esses vetos. E agora acaba de ser divulgado o primeiro veto. Lula não vai perdoar os caminhoneiros grevistas que após o segundo turno manifestaram contra essa porcaria de governo. Esse cara é um covarde, é mau, ele apoia a prisão de inocentes que estão presos pelos atos do 8 de janeiro e agora ele quer cobrar mais de 7 bilhões dos caminhoneiros que já estão passando uma tremenda dificuldade no Brasil por conta da crise econômica. Gente, mais de 7 bi. E o governo veta dizendo ainda o seguinte, que não pode abrir mão desse dinheiro, não pode abrir mão de valor que entraria no orçamento. Um canalha que aumenta os tributos, aumenta a arrecadação, está arrebentando com o Brasil e agora quer arrebentar também
com esses caminhoneiros que manifestaram contra essa porcaria. Na verdade, esses caminhoneiros deveriam receber uma medalha, deveriam receber homenagem. Mas fiquem tranquilos que a gente vai mudar esse governo e vamos fazer o mínimo de justiça, porque, sinceramente, é pura maldade e covardia que a gente assiste. Covardia, gente, é a palavra que define, né, esta atitude covarde do Lula. Isso aqui, para mim, é uma covardia, o que o Lula acabou de fazer com esses caminhoneiros, gente, tá? O Lula simplesmente enganou os caminhoneiros, enganou. Estava prestes a começar, né, gente, tá? Uma nova manifestação, paralisação geral nacional. Vocês viram que quase aconteceu uma mega paralisação no Brasil inteiro. Aí o governo Lula foi lá com a baba de calango, passou suas promessas e agora o Lula, covarde, voltou atrás e basicamente enganou os caminhoneiros do Brasil. Mas, gente, isso aqui, escrevam o que eu tô dizendo para vocês, isso aqui, o Lula tomar essa decisão às vésperas da eleição, vocês podem ter certeza que isso aqui vai custar muito, muito caro pro Lula, gente, tá? Esses votos desses caminhoneiros, inclusive tem muitos caminhoneiros de esquerda, que agora estão furiosos e revoltados com Lula. Esses votos vão fazer falta pro Lula. Vocês podem ter certeza que a conta vai chegar pro Lula, mas assim, com juros e correções monetárias. É surreal, gente. O Lula deu a decisão dizendo, olha, eu não posso abrir mão desses 7 bilhões. É um dinheiro que vai entrar que eu não posso abrir mão. Claro que o Lula não pode abrir mão. Ele precisa arrecadar dinheiro para continuar com as suas gastanças junto com a Janja. Ele precisa de dinheiro para a Lei Rouanet, porque não é os caminhoneiros que estão precisando de dinheiro. É os artistas, é os cantores, jornalistas, né, da lacrosfera lá que ajudou a colocar o Lula no poder. Para a Lei Rouanet, o Lula tem muito dinheiro, né? 16, 17 bilhões. Agora, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? É os caminhoneiros. Ai, gente do céu. Meu Deus do céu. Tem hora que, se a gente não tem um coração bom, a gente dá um infarto, gente. Sério mesmo. Se não tiver coração bom, dá um infarto com essa política brasileira, principalmente com o Lula. E agora, gente, bomba pra cima do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes acaba de sofrer nova derrota na justiça. STF impõe derrota a Alexandre de Moraes e abre brecha para beneficiar réus do 8 de janeiro. Resumindo, a notícia terrível para o Moraes e notícia boa para o pessoal do 8 de janeiro. E o pior aqui para o Moraes é que essa derrota veio do próprio STF, gente. Aqui, o homem deve estar surtado. Tá aqui, ó. Por 6-4, o plenário do Supremo Tribunal Federal impôs, nesta última quinta-feira, um revés, ou seja, uma derrota ao relator das investigações do 8 de janeiro. Ministro Alexandre de Moraes, tá? Uma derrota ao ministro Alexandre de Moraes. E abriu uma brecha que pode ajudar os réus dos autos do 8 de janeiro, né, a descontarem de suas penas o tempo em que foram submetidos a medidas cautelares diversas da prisão. Esta é uma rara derrota de Moraes em casos julgados pelo tribunal, que tem como pano de fundo as manifestações que culminaram com a invasão do pessoal do 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Na prática, a decisão do Supremo não reduz o tamanho das penas, ela cria um precedente em que os condenados do 8 de janeiro poderão recalcular o tempo necessário para cumprir as sentenças, sobre a alegação de que o período que passaram por medidas cautelares diversas, né, da prisão, como recolhimento domiciliar noturno e uso de tornozeleira eletrônica, enquanto aguardavam o julgamento, devem ser computado e considerado pela Justiça. O julgamento sobre a questão dividiu a Corte e foi concluído nesta quinta-feira no plenário virtual, uma plataforma que permite a análise de processos longe dos olhos da opinião pública e das transmissões ao vivo da TV Justiça. O caso girava em torno da gerente de recursos humanos Simone Macedo, em São Paulo, que foi presa no 9 de janeiro de 23, no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília,
onde militantes pediam... Ai, gente, eu não aguento essas matérias da Globo. Então tá aí, gente. O Alexandre de Moraes acaba de sofrer nova derrota na justiça, que é notícia maravilhosa para o pessoal que está preso do 8 de janeiro, que devem ter aí as suas penas reduzidas, não apenas, é o tempo que eles estão ali, reduzidos do que foi explicado aqui na matéria da colunista Malu Gaspar. Ou seja, sempre ela, né? Malu Gaspar, sempre trazendo péssimas notícias para o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o ministro Moraes não deve gostar muito dessa jornalista aqui, não. Vocês acham, gente? Eu acho que não. Porque o que essa mulher pega no pé do Moraes, explode, conta tudo, né? As fontes. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Tem mais informação que eu separei para trazer aqui para vocês. Durante praticamente campanha eleitoral do Lula, acabou de explodir novo escândalo envolvendo um corrupto e Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, vocês vão lembrar de quem se trata, porque vai ter uma imagem aqui que a matéria vai colocar que vocês vão ficar chocados. Vocês vão entender essa bomba que vai explodir no colo do Lula. Vejam só. O que aconteceu na convenção do PT na Bahia no último sábado passou despercebido para a maioria das pessoas, mas revela a sociopatia deste partido que não tem sequer vergonha de voltar à cena do crime. Este homem que entrou de braços dados com Lula, sorrindo, é o dono do maior flagrante de dinheiro vivo da história do Brasil. Lembra das caixas e malas de dinheiro encontradas dentro de um apartamento em Salvador em 2017? 51 milhões de reais em espécie achados pela Polícia Federal. As digitais dele estavam nas cédulas e nas embalagens. Foi condenado pelo STF por lavagem de dinheiro há quase 15 anos. Progrediu para a liberdade condicional em 2022. Está solto. Sábado passado, estava de novo colado ao presidente. Esse homem chama-se Jadel Vieira Lima e não está ali por acaso. Continua com forte influência política na Bahia, indicando gente para cargo da administração estadual, inclusive na Secretaria de Administração Penitenciária. O homem das malas de dinheiro ajudando a indicar quem cuida do sistema prisional do Estado. E ao lado dele, no mesmo palanque, recebendo o apoio de Lula para a reeleição ao Senado, estava outro nome pesado, Jacques Wagner, amigo de mais de 40 anos do presidente, um dos fundadores do próprio PT. E a lista de problemas em cima desse nome não é pequena. Em junho deste ano, ele foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal dentro da própria casa, na 9ª fase de uma operação batizada Compliance Zero, que investiga o esquema do Banco Master. A Polícia Federal rastreou 74 ligações entre ele e o sócio do banqueiro Daniel Vorcari, ao longo de 555 dias, quase 5 horas e meia de conversa. Algumas chamadas passando de 20 minutos, todas atendidas. E apurou que o mesmo banqueiro deu de presente a ele um apartamento avaliado em 2,45 milhões. Chegou a sugerir que um encontro com o sócio do banqueiro fosse feito dentro do próprio gabinete no Senado, porque, segundo as palavras dele, era o mais protegido e discreto para todo mundo. Fecha aspas. E como se não bastasse tudo isso, só um dia antes dessa convenção, a Justiça bloqueou uma tentativa dele de vender um terreno de 15,8 milhões. Também dentro dessa mesma investigação. 24 horas depois de quase ter patrimônio bloqueado por suspeita, estava sorridente no palanque, recebendo apoio do próprio presidente para continuar no Senado. 2 nomes no mesmo evento, no mesmo dia. Um com maior apreensão de dinheiro vivo na história do país no currículo. O outro com apartamento de presente, ligação rastreada, gabinete oferecido para reunião discreta e terreno bloqueado por suspeita, tudo dentro da mesma investigação. E o presidente sorrindo, de braço dado com os dois. Impunidade não é falha do sistema, é o produto dele. E enquanto o sistema continuar produzindo isso, vai continuar tendo homem de malas de dinheiro e senador com apartamento de presente. Sempre no mesmo palanque. Sempre ao lado do mesmo presidente. Compartilhe esse vídeo nos grupos. Eu sou Issa Abraão, candidato a deputado federal pelo Amazonas. O Brasil precisa saber disso. Tá aí, gente, tá? É surreal, né? Eles sempre voltam à cena do crime. Essa fala muito famosa na boca do vice do Lula, né? Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin disse que o sonho do Lula era voltar à cena do crime, né? Voltar a ser presidente do Brasil, e acabou conseguindo com a ajuda do próprio Geraldo Alckmin, né? Que é mais revoltante ainda. Aqui
Aqui em Minas Gerais a gente tem um ditado, não sei se vocês usam aí no estado de vocês, gente, tá? Que é o seguinte, o ditado é o seguinte: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Lula da Silva, então, voltou, né, a se encontrar com Gedel Vieira Lima, um dos homens mais corruptos da história da política desse país. Onde foi encontrado, gente, malas lotadas de dinheiro roubado, de escândalo de corrupção, num passado não tão distante. Para acabar de completar, Lula da Silva ao lado também de Jacques Wagner, que está atolado até o pescoço em escândalo de propina, de corrupção, lavagem de dinheiro, e que há de pior dessa corja, né? Escândalo do caso Massi. E o Lula lá junto com o Gedel Vieira Lima e Jacques Wagner na Bahia. E o que me deixa mais chocada, gente, tá? Não é nem o fato de Lula ser companheiro desses bandidos. Mas o que me deixa mais chocada de verdade é existir gente que vota nesse esgoto. Que vota em Lula, né? Que vota em Jacques Wagner. É surreal, gente. O mais chocante não é nem ver o Lula ao lado desses corruptos, né? Porque corrupto se entende com corrupto, é normal. Eles sempre voltam à cena do crime. Mas o que me deixa mais revoltada é saber que ainda tem gente que vota nesse esgoto político, que sabe, essas pessoas sabem que se eles entrarem no poder vai ser para roubar, vai ser para corrupção, vai ser para... Vão lá e votam. É isso que me deixa furiosa e revoltada. Isso não é revoltante, gente, tá? Sério mesmo, isso não é revoltante. Saber que depois de tudo isso aqui... Gente, imaginem um petista de carteirinha assistindo aqui esse vídeo. Aí vocês pensam assim, ai, eu acho que esse petista não vota mais no Lula, né? Só que não. Ele vai lá e vota, gosta de ser enganado, gosta de viver na miséria. Eu fico furiosa com uma coisa dessa, gente, tá? Pessoal, treta, eu vou trazer agora briga feia, dedo na cara, voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Parece até letra de música sertaneja, né? Mas é isso aqui, gente, tá? Essa aqui que está essas duas que está aqui, que está na sua tela, é o seguinte, essa aqui em cima é esposa do Guilherme Boulos, lá do Invasor de Terras. Essa que está aqui embaixo é uma delegada muito famosa nas redes sociais. Ela fala muito sobre o caso da Deolane Bezerra, da Virgínia, dentre outros assuntos aí que toma conta, né, das redes sociais, de crimes, né, que são deflagrados aí, das operações que são feitas pela polícia. E ela é uma delegada que teve um alcance gigante nas redes sociais. E ela se candidatou a deputada. Aí elas participaram de um podcast, a delegada e a esposa do Guilherme Boulos. Aí, gente, a delegada fez uma acusação, acusou aqui a mulher do Guilherme Boulos de ser invasora. Isso não é segredo pra ninguém. Só que a mulher, ao ser acusada, a mulher do Guilherme Boulos, ao ser acusada de ser invasora, ela ficou furiosa. Partiu pra cima da delegada. Só o início aqui da briga pra vocês verem. Primeiro, vamos lá. Aqui você não é delegada. Aqui você não vai me interrogar, tá certo? Aqui você é candidata e eu sou candidata também. Então a senhora fala direito comigo. Primeira coisa. Mocinha, eu estou respeitando a senhora, entendeu? Então, eu estou respeitando a senhora. Não, E a senhora vai a senhora vai me respeitar também. Eu não tô numa delegacia, eu não tô falando com uma delegada, eu tô falando com uma candidata. E eu não tô no seu puleiro do movimento sem terra pra senhora falar comigo. Não tô no seu puleiro, gente, não tô no seu puleiro. Será que a delegada chamou a esposa do Guilherme Boulos de galinha? Vamos ver essa treta completa, gente? Tá aqui o vídeo completo dessa treta, dessa briga, dedo na cara, teve confusão, teve tudo que tem uma discussão. Né, gente, tá? Tá aqui a briga feia entre delegada pulso firme, tá, gente? Né? Qualquer delegada nesse aqui tem culhão, tem peito. Ela enfrentando aqui a esposa do Guilherme Boulos. Jogou muita coisa na cara da esposa do Guilherme Boulos.
Eu acho que o Guilherme Boulos deve estar furioso aqui com a delegada, vejam só. E ela foi pra cima mesmo. Assistam o vídeo completinho na íntegra do que a delegada fez com a esposa do Guilherme Boulos. Muitos informada. Isso não é falta de preparo, é falta de... É, muitos informada. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. A senhora tá mentindo. É mentira, então. É mentira. A senhora tá fazendo uma acusação gravíssima aqui, dizendo que eu fraudei. A senhora sabe muito bem que essa é uma acusação Eu gravíssima. falei que a senhora fraudou? Falou. Disse que se a senhora não ganhava R$700 na ocasião e informou Aí que isso... você fez a pergunta, senhora você ganhava mesmo R$700. respondeu. Você fez uma pergunta, você mesmo respondeu e fez afirmações... Assim, que... É mentira que a senhora pegou um apartamento... mentirosas. É mentira. Mentirosas. É mentira. Vamos lá. Então vamos lá. Você leu uma matéria pela metade. Você leu o que você quis e trouxe aqui, enfim, a sua opinião. A sua opinião. É mentira. É mentira. Você está mentindo. Pessoal, você Primeiro pode dar um Google e coloca lá, Natália Boulos tira um apartamento de habitação de interesse social em 2013, né? Salvo engano, a matéria do Metrópolis, mas tá... Todos os veículos de comunicação da época fizeram isso. Todos, tá? Claro. Vocês vão achar lá. Mobilizei Agora a senhora pode explicar para os seus seguidores. De comunicação. Explica pro pessoal, pra massa de manobra, que a senhora e seu marido manobram, né? Por que a senhora tirou deles o direito de ter um apartamento? Primeiro, vamos lá. Aqui você não é delegada. Aqui você não vai me interrogar, tá certo? Aqui você é candidata e eu sou candidata também. Então a senhora fala direito comigo. Primeira coisa. Mocinha, eu estou respeitando a senhora, entendeu? Eu estou respeitando a senhora. Você não tá respeitando. A senhora vai me respeitar também. Porque é o seguinte, eu continuo sendo delegada sim. Não, senhora. Eu sou delegada sim. Não, senhora. A senhora é delegada ou a senhora respeita a democracia e candidata. Eu sou delegada sim. A senhora é advogada, você tem que entender que não é porque... Não é porque... Vamos lá. Não é porque eu estou afastada para concorrer a uma eleição que eu deixei de ser delegada de polícia. Eu só estou falando com a senhora assim, porque a senhora está desrespeitando o meu cargo de delegada de polícia. Venha e ataque a Maria Corsato, mas não ataque o cargo de delegado de polícia. Tá certo? A senhora vai me respeitar? Informada, muito informada. É, treta feia. Então quer dizer que se eu sou advogada e me candidato a deputada federal, não sou mais advogada, segundo aqui a esposa do Guilherme Boulos. Se eu sou delegada, tá? E me candidato a um cargo de... Não sou mais delegada, gente. Meu Deus do céu. O nível de deputada federal que o Brasil pode ter é surreal. Meu Deus do céu. Ela pode não estar exercendo a função de delegada, mas ela não deixa de ser uma delegada. É surreal isso aqui, gente, tá? O nível de inteligência desse povo esquerdista é surreal. E não gostou de ser chamada de invasora. Teve um momento ali que ela lê a notícia, né? E ela não gostou de ser acusada de ser invasora, não, tá? Ela, o Guilherme Boulos, nunca invadiu nada, são uns anjinhos e tudo que explodiu aí na mídia, o motivo pelo qual o Guilherme Boulos foi até preso, né? Foi preso. Não tem nada a ver com invasão. Esse povo subestima mesmo a inteligência do povo brasileiro, né?